Wisdom, the Alleluia first tone. Confess thy wonders, O Lord, and thy truth in the congregation of the saints. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos finalmente ao segundo domingo do Triódio, a qual, seguindo o domingo passado, onde refletimos sobre o domingo do publicano e fariseu, iniciamos então a nossa caminhada nesse ciclo do Triódio para a busca pelo arrependimento. Como dizemos no domingo passado, a Santa Igreja está nos preparando para uma jornada que irá durar 4 semanas. As 4 dezenas mosaicas, não 4 semanas, mas sim 4 dezenas, onde nós iremos então estar diante as portas do arrependimento, a jornada para a Santa Páscoa, que passa necessária e obrigatoriamente por uma caminhada longa, num deserto interior, onde devemos estar procurando unir-nos com Deus. E o meio para isso é o arrependimento. A primeira coisa é o arrependimento. O arrependimento nos levará a buscarmos forças na santa comunhão, nas orações, nas prostrações, no modo de vida que nos leve autenticamente a esta união com Deus e que Deus nos permita que cheguemos ao final desta jornada unidos com Deus. Por isso, em nossa pequena mochila de suprimentos, a Santa Igreja depositou então o primeiro chacoalhar de nossa consciência. No domingo passado, o domingo do publicano e fariseu, ensinando-nos o que é o verdadeiro arrependimento, quais são os seus frutos, como buscá-lo de maneira tranquila, sem julgar os outros, mas focando, ajustando a luneta do arrependimento para o nosso próprio eu. De maneira humilde, tranquila, depositando todo o nosso abandono nas mãos do Pai Celestial, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Cristo certamente nos dará a força necessária, curando-nos de nossas enfermidades espirituais para adquirir o arrependimento. Após iniciar a abertura do que é o verdadeiro arrependimento, a Santa Igreja hoje, como nossa mãe, nos coloca mais um nutriente, mais um suprimento para irmos avançar na grande quaresma. E hoje ela nos dá um ensinamento sobre da onde tiraremos a força para adquirir tal arrependimento. Ela nos dá também um ensino de que não importa o que aconteça na nossa vida, a nossa Mãe Igreja nos instrui. Querido filho, mesmo que aconteça tragédias em sua vida ao longo do caminho, ao longo da jornada, mesmo que você caia em uma situação deplorável, ao ponto de que você esteja completamente afastado da graça de Deus, de uma maneira que supera as bestas selvagens, no pecado, não desista. Sempre procure lembrar e voltar da onde você veio, de onde você foi criado e quem você é. E assim a Mãe Igreja está nos preparando para nos enviar com um beijo na testa para o Domingo do Perdão e seguimos para a Quaresma. Mas antes disso, está a cada domingo nos ensinando coisas preciosíssimas. No domingo de hoje é interessantíssimo que, se nós analisarmos, a parábola do filho pródigo foi quase que como toda a lei, numa sombra, de forma indireta, foi nos contada pelos santos profetas.
Assim, se nós analisarmos, por exemplo, o que 3 deles nos disseram, nós podemos analisar que, por exemplo, Oséias nos disse em seu capítulo 14, retornai, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque tu te tornaste fraco em tua iniquidade. Tomai convosco palavras e voltai ao Senhor nosso Deus. E se perguntarmos agora, que palavras são essas? Que o profeta Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, disse que o povo de Deus deveria tomar palavras consigo e voltar ao Senhor Deus. Que palavras seriam estas? Podemos nos perguntar. Depois vimos que o profeta Jeremias, no capítulo 3, também nos diz, retornai vós, filhos rebeldes, e eu vos curarei de vossas brechas. E ainda Ezequiel, complementa o que disse Oséias e Jeremias. Assim diz Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30. Retornai vós todos de vossa perversidade, ó casa de Israel. Afastai-vos de todas as vossas iniquidades que cometestes, para que elas para vós não sejam uma punição de iniquidade. Pois eu não tenho prazer na morte do pecador, mas que ele se arrependa do caminho do mal e viva eternamente. Essas últimas palavras são famosíssimas e as repetimos a cada liturgia quando vamos nos preparar para a Santa Comunhão. Que o Senhor não tem prazer na morte do pecador, mas sim que ele se arrependa e viva eternamente. Assim, se nós analisarmos, queridos irmãos, como tudo no Antigo Testamento foi uma preparação para o seu total cumprimento no Novo, não é diferente para conosco em relação à parábola do filho pródigo. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, da mesma forma que os profetas trabalharam duramente para tentar inspirar arrependimento no povo de Israel, nosso Senhor vem nos dizer a mesma verdade, só que utilizando de palavras doces, inteligentes e cheias de significado, de fato, comoventes. E ele nos contou que um certo pai tinha 2 filhos. Segundo São Quirilo, de Alexandria, ele não concorda com 2 opiniões a respeito desses 2 filhos. A primeira opinião seria que o filho mais velho e o filho mais novo seriam, respectivamente, os anjos, que foram criados primeiramente e são fiéis a Deus, e depois a raça humana, que quando trazida à vida, se afastou de Deus. A segunda opinião seria que talvez o filho mais velho representaria o Israel físico, o povo de Deus, enquanto que o filho mais novo seriam os gentios. São Quirilo, de Alexandria, nos diz que não concorda com nenhuma dessas 2 opiniões. E nós devemos analisar o porquê disso. Por quê? Devemos atentamente buscar aquele que quer o conhecimento a respeito do que significa esta parábola para a nossa vida. Segundo nossos santos teófilos padres, a parábola do filho pródigo, que começa com a narração de que um certo pai, e esse pai é Deus, teve 2 filhos. O filho mais velho não pode ser os anjos. Sabem por quê? Porque se nós analisarmos, em qual momento foi dito que os santos anjos, eles, por si, ao verem a conversão de um pecador, se enraiveceram e se colocaram murmurando contra Deus, o Criador. Em algum lugar das Escrituras, nós vemos que os santos anjos que servem a Deus murmuraram. Ao contrário, nós não vemos que a toda a Escritura nos diz que os santos anjos, quando viram o anúncio da boa nova de que Cristo iria encarnar e que, de fato, encarnou na noite de Natal, tanto na Anunciação, o arcanjo Gabriel corre à Virgem com alegria e diz à Virgem correndo, exultante, atônito, alegra-te, cheia de graça. Acaso nós vemos aí inveja, ou murmúrio, ou raiva, porque o Senhor, Deus, Sabaoth, teve complacência da humanidade e finalmente iria encarnar? Oh, que coisa terrível! Não, vemos que o arcanjo foi correndo, alegre, tremendo, para o cumprimento daquilo que os anjos se alegram.
a conversão de qualquer pecador ao caminho divino. Depois, nós podemos analisar que quando na noite de Natal os anjos vieram, cantaram glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Onde nós vemos aí? Um rechaço à complacência e gentileza do Criador para com os pecadores. Ao contrário, nós vemos apenas alegria, e por isso o filho mais velho não pode ser considerado como uma metáfora para os anjos. Porque os anjos, ainda que sim, seguem a vontade do Criador fidelissimamente. Em nenhum momento nós vemos que os anjos se aborreceram quando houve em torno da história de amor entre Deus e o homem, desde o Gênesis até os nossos tempos. E no momento nós vemos que os anjos que servem a Deus se revoltaram contra Deus quando Deus tomou medidas, ainda que não merecêssemos, de complacência, ternura e compaixão. Então esta opção está descartada. A segunda opção seria que talvez o filho mais velho fosse Israel na carne, como se diz, o Israel visível, que habitou, e povo que seguiu os mandamentos, e que era o povo escolhido de Deus. Porém, também esta opção não é a ideal. Porque se nós analisarmos, se diz que o Evangelho nos diz, Nosso Senhor nos diz, que o filho mais velho cumpriu estritamente a vontade do Pai. Era um filho diligente, um filho obediente. Queridos irmãos, quando foi que nós vimos que Israel foi um povo obediente a Deus? Em inúmeros aspectos, em inúmeras ocasiões, o povo de Israel foi um povo rebelde e desobediente. Ao mesmo tempo, podemos imaginar como pode ser Israel, o filho mais velho, se o filho mais velho do Evangelho reclama: sempre te servi, sempre fiz a tua vontade, cuidei dos teus negócios, e tu nunca me deste um cabrito para que eu abatesse. Mas este teu filho, que chega aí, pródigo, pervertido, tu mataste a ele novilho engordado com grãos. Voltemos novamente, queridos irmãos, e analisemos. Quantas vezes Israel abateu cabritos pelo próprio desígnio e vontade do Senhor? Logo, mais uma eliminação de que o filho mais velho não poderia ser Israel. Porque Israel, ainda mais se nós considerarmos que este novilho engordado com grãos é o próprio Cristo, quando Cristo se entregou para ser sacrificado, ele entregou-se tanto por Israel, tanto como por os gentios. Por isso, São Cirilo de Alexandria nos diz que essas opções estão eliminadas. Mas o que será então, finalmente, o objetivo e o significado da parábola de hoje, que Nosso Senhor nos quis dar? Nosso Senhor compôs essa parábola de maneira tão inteligente, tão profunda, para tocar o coração daqueles que eram fariseus. Porque os fariseus, quando viram que o Senhor, começando por Zaqueu, por prostitutas, cobradores de impostos, se dignou, por sua livre e espontânea vontade, ceiar com pecadores, estar convivendo com aqueles que estavam à margem da sociedade, à margem da lei, à margem da moral, eles se escandalizaram. E o Senhor, que é bondoso, vendo os corações dos fariseus, deu-lhes uma chance. Como todo bom pai que cuida do filho que tem inveja de algum filho que por algum motivo foi mimado em um momento, um sábio pai sempre administra tudo para todos, para que todos vão se sentindo ao longo das caminhadas, que todos são amados individualmente. Existe uma personalidade em cada pessoa e ela encontra no pai a resposta para a sua personalidade, tal qual necessite. Mas atentemo-nos que os fariseus duros de coração não compreendiam tal mistério. Mestres da lei e escribas não compreendiam. Então o Senhor, por eles, por compaixão a eles, quer dizer com esta parábola a seguinte lição: não se deixem incomodar, porque eu recebo pecadores. Vós, que sois tão diligentes no cumprimento da justiça, segundo a vossa justiça, não vos aborreçais com o pecador que se arrepende. Pois, se a própria Escritura e os profetas disseram que o Senhor não se compraz
com a morte do pecador. Não é isso o seu desejo, mas sim que se converta e vive eternamente. É para isso justamente que estamos aqui trabalhando, disse Cristo aos fariseus. Sim, é justamente porque eu olho para as vossas boas obras e as admiro, e as elogio, e as inspiro, e as abençoo. É por isso mesmo que agora vamos acolher aqueles que querem voltar e serem como vós, pessoas que agora irão se afastar do caminho do mal, se afastarem da iniquidade e praticarem os caminhos dos mandamentos. Para conforto dos fariseus, para acalmar tal ira e inveja. Mas infelizmente, nós vimos que não foi o que ocorreu. Os fariseus não dobraram-se. Mas Cristo fez muito bem o seu papel. Até temos agora um pouco para as explicações alegóricas desta parábola e apliquemos-las brevemente para o que nós poderemos aplicá-la. Qual será esta aplicação, esta vantagem, tanto para a nossa vida aqui, quanto para a nossa vida espiritual? Segundo nossos santos teófilos padres, o filho mais velho, portanto, era uma metáfora daquilo que eram os fariseus. Também daqueles que foram os primeiros homens criados. Os homens que, quando criados, até o dilúvio, tentavam, no máximo que podiam, viver uma vida de comunhão com Deus ali no pecado. Pois assim foi Adão, assim foi Sete, assim foi Enoque, assim foi Noé. Tentaram viver na comunhão de Deus mesmo nesta vida pecaminosa. Mas nós vimos que depois, ou seja, o homem, ao longo das eras, abandonou completamente as virtudes, o caminho dos mandamentos e se tornou alguém rebelde. Por isso diz que aquilo que é antigo é mais correto, tradicional e mais próximo de Deus. E aquilo que é novo, o filho novo, sempre tende a ser rebelde, revolucionário, um inovador, um desobediente. Por isso, de forma alegórica, Cristo está nos incitando sobre a nossa tradição antiga, que deve ser observada e desprezarmos toda e qualquer inovação rebelde que nos afasta da casa do Pai. E o que é a casa do Pai, senão a santa tradição apostólica, com seus cânones e seus mandamentos e seus dogmas? O filho mais velho é fiel a isso e não abandona a casa do Pai, nem pede sua herança para ir esvaziá-la. Ou seja, adulterar as doutrinas no meio de prostitutas, que são os hereges e falsos doutores, que têm prazer em pregar as falsas doutrinas para tentar manchar e destruir a Santa Igreja e o corpo de Cristo. Por isso, esta é uma das primeiras explicações alegóricas a respeito do filho mais velho tradicional. Não há um legado qualquer, mas a vontade do Pai e todos os preceitos, aos cânones dentro de sua casa, a igreja, a arca da salvação. O filho mais novo é rebelde. Ele sai da arca, ele rompe comunhão com o Pai e torna-se um pregador, um alimentador de porcos, ou seja, fabricando hereges e criando heresias. Uma outra explicação alegórica para o filho mais velho e o filho mais novo significa justamente, como já dissemos, os fariseus e aqueles que eram pecadores. Os justos e os pecadores. Essas duas classes que deveriam se unir por intermédio dos primeiros. Os justos deveriam colher os pecadores. Mas nós vemos que até mesmo a nossa natureza, nós mesmos, cristãos, que dizemos ser, muitas vezes nós julgamos de maneira muito terrível aqueles que Deus os privilegia, às vezes subitamente, porque Ele é o doador de bens e faz o que quiser. Nós muitas vezes ficamos até desanimados e decepcionados, em vez de estarmos animados com a recepção de um pecador na Santa Igreja, sua conversão, ou se ele já era batizado e estava na igreja, se sua queda foi terrível, que levantou. Como disse São Tiago, devemos esconder os pecados dos nossos irmãos, para que no dia do juízo Cristo esconda os nossos pecados. Nós não temos o seguinte caso da vida dos apotégios dos santos padres, das sentenças dos padres do deserto, onde uma certa vez um certo abade estava passando pela sua cela, fazendo uma certa ronda, e nós vimos que ele percebeu, através de sua paternidade espiritual, obviamente, algo estranho. Algo terrível estava acontecendo nas pendências do monastério. E ele, sabendo disso, ele então se dirige à cela de tal monge, e abrindo a cela,
ele vê que tal monge estava fornicando com uma prostituta. Nesse mesmo momento, o abade percebeu que nos corredores, monges estavam vindo de seus afazeres, da cozinha, indo para sua cela se recolherem, e que um escândalo estava por vir. O que foi que ele fez? Imediatamente, quando os monges chegaram e viram aquela porta aberta, olharam e cumprimentaram o abade. E onde ele estava? Sentado em cima de uma grande cesta. Naquela época era comum que se tecesse cestas artesanalmente. E ele estava sentado sobre uma cesta tampada. Um monge que havia acabado de sair do seu ato pecaminoso estava ali, ou como que ouvindo o abade falar. E eles deram boa noite, pediram a bênção e seguiram. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o abade, para não escandalizar o seu filho espiritual, não denunciou, mas com muito amor, escondeu a prostituta na cesta, sentou em cima para que ninguém fosse tentado a curiar o que poderia estar naquela cesta, como garantia, como amor, e não disse uma só palavra sequer para o seu cônjuge. Ele apenas se levantou, o cumprimentou com a prostração e se foi. E se diz, pelas sequências dos espaços do deserto, que este ato de total compaixão deste abade foi suficiente para destruir a iniquidade e o pecado deste monge. Ele se arrependeu e levou uma vida extremamente ascética, louvando a Deus, que mostrou tanta misericórdia e sabedoria ao seu estado tão deprimente que estava. Isso é uma amostra daquilo que deve ser a nossa mente, a mente de um cristão ortodoxo. Não deixamos levar pela mente farisaica, que rapidamente se corrompe pela inveja. Não só a inveja propriamente, mas o coração duro que se desconecta daquilo que é a mente de Cristo, a mente misericordiosa. Outra explicação para esta parábola, que devemos entender para a nossa vida aqui, para a nossa vida espiritual, é justamente a respeito dos simbolismos que esta parábola vem nos dizer. Nós vemos que o filho mais novo saiu da casa do pai e se foi para um país distante. Quando nós saímos da presença da casa do nosso pai, significa que nossa mente, o nosso logos, esta razão, este bem que nos foi dado, será desperdiçado em vãs ocupações, gastos e coisas desnecessárias numa terra distante. Qual é esta herança que nos foi dada por Deus? O mais importante, o cerne para a parábola do filho pródigo é entendermos o enigma da nossa liberdade. Se entendermos isso para o domingo de hoje e levarmos isso para toda a nossa vida, dia a dia e ao longo dos anos, é suficiente. Quando ouvirmos a palavra filho pródigo, entendamos rapidamente como que uma palavra-chave, uma ignição para o seguinte ensinamento espiritual. Foi-nos dado livre arbítrio e livre vontade. O que faremos com isso? Que se todos os anos, todos os domingos, ou todas as vezes que na nossa leitura individual, nós lemos o Filho Pródigo e rápido trazemos essa palavra-chave em nossa mente, seremos mais diligentes na nossa vida espiritual e na nossa vida aqui para com como tratamos nossos próximos. A nossa herança que recebemos do Pai, a qual nós pedimos e fomos desperdiçar, é a nossa razão. A nossa razão é aquilo que nos diferencia daqueles que são animais irracionais, daqueles que apenas vivem guiados pelos instintos, amordaçados pelaquilo que é a necessidade de satisfação corporal. Se nós esvaziamos a nossa mente de Deus, se nós desconectamos a nossa mente da lembrança de Deus no coração, nós caímos do estado da casa do Pai como Adão e vamos vaguear por pensamentos das encruzilhadas da vida. E esses pensamentos vão nos alimentar com vagens, com cascas, com lavagem de porcos, que são sentimentos pecaminosos que irão fazer com que nós passamos a comer pecados, praticar pecados e sermos propagadores de pecados, tendo um emprego, uma ocupação. Que será essa ocupação? Alimentar porcos,
fazer com que o nosso pecado aumente e que o pecado nasça nos outros. Isso por quê? Porque estamos longe da casa do Pai, longe da memória de Deus. E a nossa mente vagueia pelas encruzilhadas de uma terra distante, onde abunda o pecado. E onde abunda o pecado, há o que? Fartura? Não. Assim que a mente não é mais alimentada pela energia divina no intelecto, nós temos grande sede de Logos, da palavra de Deus, que deveria ser direcionada com poder, pela nossa livre vontade, ao coração, pelo intelecto. É impossível que nós tenhamos vida, felicidade e fartura, ao contrário. Logo que passa o pecado, logo que nós estamos completamente dedicados à nossa vida pecaminosa, nós percebemos como todos aqueles que são pecadores, conscientes de si, testemunham. Enquanto eu era pecador, e ainda o sou, não tenho paz. A minha vida não tem descanso, e o atormento dos demônios em minha consciência é terrível. E nós vemos que nós não temos força. Mas nós lembramos, a Santa Igreja vem nos lembrar, através deste domingo, em todos os lugares da face da terra onde hoje a Igreja Ortodoxa ainda mantém a sua fé, de que lembrem-se, por mais tristes pecadores e caídos que o seu vosso estado o seja e o tenha sido capaz de ser, lembre-se de onde vieram, de onde nós viemos. A nossa origem é senão a criação divina. Nós fomos criados por Deus para estarmos unidos com Deus no paraíso, onde a nossa memória de Deus deve ser incessante. E continuando no domingo passado, como de um degrau, caminhando para o domingo de agora, nós vamos então entendendo que o que caracteriza a verdadeira oração incessante, isso nós vimos no domingo passado. Qual oração incessante traz benefícios? E agora, fortalecendo mais ainda a oração incessante como a chave para o nosso arrependimento, a Santa Igreja hoje nos explica justamente, não nos esqueçamos desta oração incessante, da memória de Deus, que é a garantia de que somente retornando a esta memória, caso nós a tenhamos esquecido, caso a tenhamos afastado da casa, da memória do Pai, do templo no coração que é a invocação de Deus, voltemos rápido. Enquanto estamos no caminho, que a nossa memória permeie todas as lembranças de como era estar na lembrança de Deus. Como nós tínhamos tanta fartura. E qual era essa fartura? Como o filho pródigo atentou-se. Senhor, como pode ser? Ó vida minha! Ao menos os servos de meu pai, que nem filhos são, estão sendo nutridos com pão abundante. E o que é esse pão? Todos nossos irmãos cristãos ortodoxos, mesmo se são ainda servos catecúmenos, se são pessoas que estão ainda se preparando, eles, ainda que não comunguem o corpo e sangue de Cristo, estão abundantemente sendo orientados pelas Sagradas Escrituras, pelos sacramentos dos Santos Padres, pelos sermões que os mestres espirituais, os nossos arquipastores nos deixam para cada domingo, para cada dia, para cada orientação espiritual, quando procuramos o nosso Pai espiritual. Depois, nossa memória deve se animar no caminho, porque o regresso para o arrependimento é dificílimo e nunca tem fim. Parece interminável, mas temos que permear nossas memórias com lembranças da casa do Pai, de como éramos bem tratados. E basta que esse sentimento já nasça em nós, esta livre vontade, que o nosso livre-arbítrio, este enigma, possa ser ativado em nós, agora não para o pecado, mas usando o nosso livre-arbítrio para a vontade de Deus e não a nossa, automaticamente nós veremos que, ainda que pareça que estamos tão distantes e não temos força para chegar à casa do Pai, Ele mesmo já estará nos observando no caminho. Irá correr até nós, irá nos dar uma veste. Irá pedir aos seus servos, os sacerdotes, que rápido lhe deem confissão, para que rápido lhe ponham um anel no dedo, seja o batismo e o crisma para aqueles que estão buscando a igreja verdadeira, sendo o batismo esta veste especial, este manto especial, seja o crisma este anel no dedo, seja o matrimônio para aqueles que querem largar a sua vida de pecaminosidade, como diz São Paulo, que é melhor que então se case do que arda em suas paixões.
Tudo isso a Santa Igreja, a casa do Pai, o próprio Pai, pedirá que seus servos possam nos vestir com arrependimento, porque a restauração do manto do batismo é a confissão. Nisso temos a graça de Deus, com o selo do Espírito Santo, o anel no dedo, como voltando a ser ativada em nós a energia de Deus, a energia do batismo ativando-se em nós através do arrependimento e das lágrimas. E teremos um beijo do Pai Celestial, que é justamente o consolo de que todo o nosso ser será então, agora, tendo a confirmação, terá a confirmação de que nós somos então acolhidos de novo na casa do Pai. Esses são os consolos espirituais que somente uma oração incessante na memória de Deus pode dar àqueles que são diligentes no arrependimento. E por fim haverá a matança de um novilho engordado, alimentado com grãos. Segundo nossos santos padres, esse novilho é senão o próprio Cristo, porque é um novilho novo, de um ano, perfeito, sem defeito, que não houve participação no pecado. E esse novilho foi oferecido porque é o Cordeiro de Deus. Mas por que alimentado com grãos? Como se fosse o que nós conhecemos hoje, um animal especialmente separado de raça e alimentado com pedigree. O que seria este trigo especial? Nossos santos padres nos explicam que Cristo é o Cordeiro de Deus e é alimentado com trigo. Por quê? Porque Ele mesmo, senão, é a fonte de toda a sabedoria, e esta é pão celestial para nós, porque a palavra, o Logos em si, é trigo para a alma. E esse Logos, ou seja, o Verbo de Deus, se fez carne, tornou-se um cordeiro e foi oferecido a seu Pai. E para sempre será oferecido, santificando aqueles que dele participam na Eucaristia. E quando nós vemos na Eucaristia, qual é a aparência deste cordeiro? Acaso um bezerro que nós oferecemos? Não, é, ainda que é carne, nós o vemos, a sua aparência diante do Santo Altar é senão pão. Por isso, os santos padres nos explicam que este novilho alimentado com grãos, que é Cristo, ao mesmo tempo cordeiro, ainda que nós vemos pão, é carne do próprio Deus, a qual encarnou na carne, para que o homem se tornasse curado na carne e se tornasse Deus. É por isso que este é o fechamento alegórico da parábola do filho pródigo. Rapidamente o pai mata um novilho para nós. E que novilho foi esse, senão o seu próprio Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo? E todos podemos nos alegrar e banquetear juntos, tanto os servos quanto os filhos, no banquete ao qual a Santa Igreja nos reúne na ceia eucarística, a cada domingo, a cada santa festa, a cada reunião na Assembleia dos Cristãos, onde um grande banquete, uma grande ceia é festejada. E por qual motivo? Os anjos, os servos de Deus, alegres, assim como todos os filhos da casa do Pai. Por quê? Porque aqueles que estavam perdidos foram encontrados, e nós que estávamos mortos fomos ressuscitados através do batismo, da participação em Deus na Eucaristia. É disso que Deus tem compaixão de nós. É esta maneira com que nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo, opera a sua afeição pela humanidade. Não tendo alegria na morte dos pecadores, mas que se arrepende e vive eternamente. Por isso, queridos irmãos, finalizando este domingo, nesta grande alegria, a qual a Santa Igreja bombeia para nossos corações, onde nos lembramos do que é ser cristão, de como é a relação de pai e filho na igreja, ao menos na igreja, qual é a relação sadia, qual é a relação de infinito amor insondável de Deus para com a humanidade. E por isso, completamente quebrantados, de compaixão, de coração contrito e esmagado, caminhamos então para mais um domingo em preparação à Santa Quaresma. Grande alegria do domingo do Filho Pródigo. Afinal de contas, todos nós somos pródigos. E qual é a lição? Devemos sempre procurar usar o nosso livre-arbítrio, sempre colocá-lo para que a nossa razão, o nosso logos, seja que a nossa herança que recebemos do Pai, que sendo Ele racional, nos fez sua imagem e semelhança também racionais, usemos nossa razão para que a nossa vontade, nossa livre vontade, seja colocada para fazer a vontade do Criador, cumprindo os mandamentos e assim, de graça em graça, continuar participando da herança do Pai,
que além de razão, nos dá a sua semelhança. Nos faz completamente deificados. Por isso, se estamos longe, em terras de pensamentos vagantes, voltemos para a casa do Pai rápido. Lembremos-nos de como é bom estar nos deleites da casa do Senhor, clamando: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E assim, corramos. Corramos para a casa do Pai e Ele, ainda que nós estejamos fracos na nossa queda, no nosso pecado, nossa fraqueza, ainda que lá dentro do nosso livre-arbítrio, que é um enigma, possa nascer algum sentimento de querer voltar para o Pai, Ele já está nos avistando e nos dá a força, porque Ele é compassivo. Por isso basta a nossa disposição e Ele nos ajuda. E é para isso que Cristo está trabalhando. Para todos aqueles que nos corações têm a disposição de querer a vontade de Deus, ainda que não tenham força, Ele os avista e envia seus servos e Ele mesmo os abraça e os beija. Este é o nosso Pai Celestial. Esta é a verdadeira vida da igreja. Portanto, saibamos que a igreja ortodoxa, a sua vida pastoral, não é baseada em nada a não ser na sua vida pastoral, a forma de guiar suas ovelhas. O seu pastoreio se baseia no prodigamento. E o que é isto? A igreja ortodoxa, ao contrário do Antigo Testamento, ao contrário do sacerdócio pagão, não julga o pecador com o pecado. Ela apenas, de forma pastoral, odeia o pecado, mas ama, ergue, recebe, cura, beija e abraça o pecador. Isso significa que quando o pai espiritual dá a terapia para seus filhos, ele sempre trabalha com uma variável chamada liberdade. É o enigma. Por mais que ensinemos nossos filhos, por mais que os coloquemos no caminho direito, eles sempre terão a capacidade de queda. Porque a liberdade dada por Deus por si já é um enigma. Porque foi dado o direito de fazer o que quer. E nesse fazer o que quer, nós muitas vezes já usamos não para responder ao amor do Criador, mas para muitas vezes o ferir com más condutas. E isto é a natureza humana. Nisso nasce a personalidade humana, a qual todo pai espiritual deve ser um exímio buscador de compreender cada alma individualmente. Porque se ele não faz isso bem feito, ele corre o risco de ser como o filho mais velho. Tudo fiz por essa minha paróquia, por esses meus filhos espirituais e irmãos, e eles nada mudaram, nada fizeram de bom. E agora? Por quê? O que tu fazes, Senhor, que me deixas passar por isso? Mas se ele é um bom pai espiritual, ele é um pastor. E o pastor protege as suas ovelhas, cuida de suas ovelhas e as chama pelo nome. Pela sua personalidade, oriunda de sua razão dada por Deus, na alma, tendo este enigma chamado liberdade, cada um tem a sua vida individual e deve ser respeitado. E por isso, assim que esteja pronto e querendo arrependimento, prontamente a igreja ortodoxa, essa é a sua vida pastoral, o dar a chance. Venha! Venha, Senhor, conosco nos alegrar e vamos nos banquetear. Vamos matar um novilho com o nosso Pai e vamos comer, vamos comungar junto do corpo e sangue de Cristo na ceia mística na casa do Pai. E quando todos comungam, grande alegria de nosso Pai Celestial. Grande a alegria de nossos servos, os sacerdotes, os diáconos, os arcopastores, porque toda a casa está rejubilando na alegria daqueles que estavam perdidos e foram encontrados, estavam mortos e reviveram. Que Deus nos faça dignos de, com a graça de Deus, a graça oriunda dos santos, que foram grandes exemplos de compaixão pelos pecadores, também nós. Assemelhemos-nos nossos queridos intercessores no céu, e assemelhemos-nos à mãe de Deus, e busquemos a imagem e semelhança do Criador, que ama o pecador e não se compraz com a sua morte, mas deseja que ele viva. Que seja essa também a nossa disposição, que saibamos usar a nossa liberdade para sempre voltar à casa do Pai com disposição e sentimentos humildes, reconhecendo nossas faltas, mas nunca nos desesperar e perder a esperança de que o nosso Pai cuidará de nós, basta que desejemos isso de coração, não importando qual era o nosso estado decadente. Que pelas orações de nossos santos Teófilos Padres, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
length of days, and rightly dividing the word of thy truth. And all whom each hath in mind, each and every